Vamos começar a gravar então. Hoje é 18 de agosto de 2020, né? Segundo dia de atividades da Semana do Folclore. E a gente então tem a conversa sobre dança de roda como dança, samba de roda como dança de resistência, né? Experiências com a Bambaé Companhia de Danças Brasileiras. E para coordenar os trabalhos da noite, convido a minha colega, minha amiga, bailarina, enfim, aluna, a Belisa Rocha, né? Que é mestranda do programa de pós-graduação em artes visuais. A Belisa vai coordenar os trabalhos de hoje e vai interagir com as nossas convidadas, tá bom? Belisa, por favor, fique à vontade, seja bem-vinda. E boa noite, todo mundo seja bem-vindo aí também. Olá, bem-vindos. Boa noite a todos, a todas, a todes. Então, nós vamos iniciar mais uma noite de atividades da Semana do Folclore. Como o Thiago falou, eu sou a Belisa, sou mestranda no programa de pós-graduação em artes visuais aqui da UFPEL, sou licenciada em dança também pela UFPEL, bacharel em teatro, sou artista e pesquisadora atuante das manifestações populares, do folclore e dos processos de criação em dança, e faço parte do projeto de pesquisa Poéticas Populares na Contemporaneidade e também sou integrante da Bambaé Companhia de Danças Brasileiras. A Semana do Folclore, que começou ontem, contou então com a atividade de abertura, né? Na atividade de abertura, com a presença da professora Carmen Anita Hoffmann, do professor Manuel Gildo e da mestra Yara Deodoro, que, então, ontem compartilhou as suas experiências com a dança e o carnaval, né, junto ao grupo Afrosul de Música e Dança de Porto Alegre. E, durante essa semana, né, até o sábado, então, nós seguimos com diversas atividades. A Semana do Folclore é uma iniciativa promovida pelo Núcleo de Folclore da UFPEL, o NUFOLC, e ela começou em 2010, comemorando o dia 22 de agosto, Dia Mundial do Folclore. A partir de 2012, então, ela tem esse formato de semana, né, promovendo atividades ao longo daqueles dias em torno do dia 22 de agosto. Ao longo desse tempo, então, a Semana do Folclore, ela realizou inúmeras oficinas, palestras, encontros com mestres da cultura popular, atividades artísticas envolvendo música e dança e sendo direcionada a todos os públicos dentro e fora da universidade. Em 2020, então, agora, a Semana do Folclore, ela é promovida pelo NUFOLC, em parceria com o LADAIA, que é o Laboratório de Decolonialidade em Ações e Investigações Artísticas, e tem como integrantes da comissão organizadora os professores Tiago Amorim, do curso de dança e do NUFOLC, professor Manuel Gildo, também do curso de dança da UFPEL e integrante do LADAIA, a professora Carmen Hoffmann, que também é do curso de dança, e a professora Rose Miranda, da Faculdade de Educação. Na equipe de organização também temos os alunos do curso de dança Ederson Vergara, Felipe Correia e Anatiele Meirelles. E eu, então, integrante do programa de pós-graduação em artes visuais daqui da UFPEL. Além da atividade de hoje, a Semana do Folclore, ela segue com a seguinte programação. Amanhã, às 17 horas, vai ser realizado o segundo ciclo Cine Dança. Vai ser feito debate sobre o filme Mulheres de Axé, Vozes contra a Intolerância. O debatedor é o professor André da Rosa, da UEM, e a mediação vai ser feita pelo professor Manuel Gildo. É importante que, para participar dessa atividade, assistam o filme previamente. Acredito que o Thiago vai colocar no chat o link dessa atividade, né, o link do filme para o debate. Na quinta-feira, então, no dia 20/8, nós temos a conversa Experiências Artístico-Pedagógicas Enegrecidas, da escola à universidade. E temos como debatedoras a professora Amélia Conrado, da UFBA, e a professora Juliana Coelho, daqui de Pelotas, das escolas La Quintini e Colégio La Salle. A mediação vai ser feita pela professora Rose Miranda. Na sexta-feira, temos a conversa Arte, Política e Negritude, processos de criação em dança e culturas afrodiaspóricas no ambiente acadêmico, tendo como debatedoras a professora mestranda Clay Collins, da URGS, e a professora doutoranda Karen Tolentino,
da UFSM, sendo mediadas pelo professor Tiago Amorim. No sábado, dia 22 de agosto, às 17 horas, teremos a celebração do Dia Mundial do Folclore, com a abertura do primeiro Festival Internacional de Folclore Virtual do Brasil. O folclore nos une e a terra toca e dança pela paz, coordenado, então, pela professora Helena Lourenço, da Unip e da Abrasofa. Não esquecendo que todas as atividades da Semana do Folclore estão sendo gravadas e estão sendo disponibilizadas no nosso canal, no canal do No Folk, no YouTube. Então, agora, dando início à atividade de hoje, samba de roda como dança de resistência, experiências com a Bambaé Companhia de Danças Brasileiras, temos como convidadas para essa conversa as professoras, bailarinas e pesquisadoras da cultura popular, Sabrina Mansky e Nayane Ribeiro. Sabrina Mansky é pesquisadora em dança e antropologia, com trabalhos desenvolvidos na área da antropologia da dança, antropologia do corpo, corporeidade, estudos do corpo, patrimônio cultural e material, manifestações populares e folclore. Ela é professora do curso de dança licenciatura da UX, Universidade de Caxias do Sul, mestre em antropologia e especialista em artes, com ênfase em patrimônio cultural, pela Universidade Federal de Pelotas. Possui formação no método Bertazzo de reeducação do movimento e trabalha com a percepção corporal e reeducação de movimento, danças e brincadeiras folclóricas para crianças, danças populares para diferentes públicos. Ela atuou por 7 anos como bailarina na Bambaé Companhia de Danças Brasileiras e hoje é professora e bailarina do Núcleo Artístico Balé Margot e artista popular no Grupo Zingado, na cidade de Caxias do Sul, aqui do Rio Grande do Sul. Apresentando a nossa outra convidada, Nayane Ribeiro, graduada em dança e licenciatura pela Universidade Federal de Pelotas, mestranda em Memória Social e Patrimônio Cultural nessa mesma instituição, pesquisando as danças negras nos patrimônios históricos como reinvenção da memória da diáspora africana, cultura afro-brasileira, corpo e identidade negra. Professora de dança da Rede Privada de Educação Infantil, dialogando com a temática das danças folclóricas brasileiras e danças afro dentro do âmbito escolar. Também bailarina da Bambaé Companhia de Danças Brasileiras, desde 2014, e atualmente desenvolve trabalhos como artista independente no município de Pelotas. Então, antes de passar a palavra para as convidadas, eu vou apresentar também a Bambaé Companhia de Danças Brasileiras, já que vamos estar falando deste ambiente onde todas nós atuamos, né? Que é um grupo que foi criado na cidade de Cruz Alta, aqui no Rio Grande do Sul, no ano de 2005, por Janaína Jorge, Jaciara Jorge, Stephanie Preto, Igor Preto e Tiago Amorim. Todos eram alunos do curso de dança licenciatura da Unicruz, que foi o primeiro curso de dança criado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje esse curso está desativado, mas então naquela época todos eram alunos ou recém-formados desse curso. E eles eram atuantes então em grupos de danças e festivais folclóricos daquela região do estado. A Bambaé, então, ela é criada a partir da necessidade que eles sentiram de pesquisar e levar para o palco a diversidade das manifestações brasileiras, a partir das suas diferentes matrizes étnico-culturais, né? De toda essa miscigenação que nós temos afro, indígena e europeia. Então, eles começaram a pesquisar as danças e manifestações das diferentes regiões do Brasil para dar visibilidade, principalmente aquelas danças que não eram tão difundidas como as outras que são integrantes da nossa cultura. E para mostrar nessa região do estado, onde existe um número grande de grupos tradicionalistas, de CTGs, mostrar que o Brasil também tinha outras danças que vinham de outros estados, que não somente as nossas danças do Rio Grande do Sul. Desde 2008, a Bambaé está sediada aqui em Pelotas, né, e foi então nesse ambiente que a professora Sabrina Mansky desenvolveu a sua pesquisa de mestrado
A Bambaé, terra dos homens. A invenção de uma brasilidade por intermédio da performance cênica do samba de roda. Então, agora, eu já falei bastante, eu vou passar a palavra para a Sabrina, então, que vai nos falar um pouquinho da pesquisa dela, de todo esse ambiente de estar na Bambaé e do samba de roda. Então, boa noite, pessoal. Agora, oficialmente, né? Boa noite, eu sou a Sabrina, que a Belisa já apresentou, não vou repetir tudo novamente, né? Eu só preciso dizer que há 5 anos atrás, obrigada, Carminha, eu vou olhar de vez em quando para o lado, tá? Porque eu estou com vocês numa tela e a câmera está em outra tela, mas isso é normal, acho que várias pessoas acabam utilizando desse artifício, então, quando eu não olhar para a câmera, é porque eu estou olhando para vocês, tá? O que eu estava dizendo é que eu preciso dizer que este ano a Semana do Folclore é virtual e muito bom que assim eu posso participar, porque faz 2 anos que eu estou morando longe de Pelotas, né? Mas eu preciso dizer que há 5 anos atrás, com o Samba de Roda, nós estreamos uma oficina prática online, que a gente nem imaginava que isso ia acontecer tão cotidianamente como está acontecendo agora, né? Então, a gente deu, eu, o João e a Karen, que éramos bolsistas na época, a gente deu e eu já fazia a minha pesquisa do mestrado, a gente deu uma oficina online de samba de roda aí durante a Semana do Folclore, né? Não foi síncrono como a gente faz agora, foi gravado, mas foi bem divertido, foi uma experiência muito legal. Estreando, né, essas experiências online. Bom, gente, eu teria muita coisa para falar sobre esse trabalho. Não vou me aprofundar tanto nem em explicações mais técnicas desse trabalho, metodologia, nem sobre a Bambaé, porque a Belisa já falou, e o nosso foco, então, é a gente falar um pouco do samba de roda e as gurias trazerem um pouco também das suas experiências a partir, né, desse trabalho. Não só desse trabalho, mas do trabalho que elas desenvolvem dentro da Bambaé. As duas foram minhas interlocutoras, né, a Nayane e a Belisa sendo, inclusive, entrevistada, né, com falas durante a pesquisa, então, alguns outros interlocutores estão aqui, outros observados também estão aqui, né, e hoje, enquanto eu estava revendo um pouco para falar, eu me emocionei bastante, né, até falei para as gurias, eu vou chorar, porque eu me emocionei bastante com as falas dos bailarinos e com esse trabalho que foi muito legal de desenvolver, né. Então, eu vou começar falando um pouco do porquê da minha escolha do samba de roda para se tornar o meu objeto de pesquisa do mestrado em antropologia. O samba de roda, assim como para vários bailarinos, foi a minha primeira coreografia que eu dancei, não só que eu dancei, mas que eu aprendi na Bambaé, e eu tive o prazer de ser ensinada pela própria Janaína, enquanto ela ainda vinha a Pelotas passar algumas coreografias, né? Foi no ano de 2009 isso. E também foi minha estreia, samba de roda também foi a minha estreia, foi o meu ritual de passagem, de me sentir oficialmente a bambaense, assim como também a maioria dos bailarinos, pelo menos até a época que eu pesquisei, né, que eu fiz a dissertação, era o nosso ritual de passagem, a nossa estreia, o samba de roda, que eu não dancei não uma vez, mas 5 vezes na mesma tarde, que foi num Dia Internacional da Dança, e que nós dançamos em frente aos patrimônios, os patrimônios materiais de Pelotas, né, no centro histórico. Então, nós dançamos na frente do centro do 7 de abril, dançamos na frente da biblioteca, na frente do Guarani, na frente do Guarani, não, na frente do Grande Hotel, na Casa da Banha, e no Guarani, né? Então, a gente fez um circuito nesta tarde, foi a minha estreia. O outro motivo foi que, desde que eu entrei na companhia, eu sempre fui incentivada, tanto pelo Tiago, quanto pela Janaína, quanto pela Jace, a pesquisar aquelas manifestações que eu estava aprendendo a dançar. Que não são manifestações do meu contexto social, que estão bem longe, inclusive, do meu contexto social, né? E uma das manifestações que eu mais me interessei em pesquisar foi o samba de roda. E aí eu comecei a fazer trabalhos ainda como extensionista do núcleo de folclore sobre o samba de roda, né? Pesquisar a fundo, então, essa manifestação. E em 2014, então, quando eu resolvi fazer o meu projeto de mestrado para antropologia,
eu escrevi, então, já baseado no samba de roda e em como bailarinos, né, se apropriam, de fora do contexto, né, os bailarinos que dançam em cena, se apropriam dessas corporeidades que não são próprias, que não são suas, para ressignificar elas e colocar em cena, né? Então, é aí que eu chego a esse objeto de pesquisa. E aí, nesse primeiro ano, o meu foco principal, então, era o samba de roda, que eu vou fazer, assim, uma pequeníssima contextualização do que é, então, o samba de roda, né? É uma manifestação do Recôncavo Baiano, que foi patrimonializada como patrimônio material brasileiro em 2005, depois ele foi, em 2006, tornado patrimônio imaterial da humanidade, né? Então, ele é patrimônio, ele não é só importante para o povo brasileiro, mas a sua história é importante também para toda a humanidade, né? Toda a história cultural, social e artística de toda a humanidade, né, pelas suas raízes e pela sua importância não só para o nosso povo, né. E ela é uma manifestação que permeia ritual, religiosidade e sociabilidade, né, então ela está presente não só nas manifestações religiosas, muito nas manifestações religiosas, mas principalmente na hora dos festejos dessas cerimônias, né, religiosas, principalmente matrizes africanas e também católicas negras, né, e também nessas nossas manifestações tão cheias de sincretismo, né, entre o catolicismo e as religiões de matrizes africanas, afro-brasileiras, no caso, né. Então, ela é chamada de samba de roda, obviamente, porque ela é dançada em roda. E a gente conhece, por exemplo, o samba porque também vem dessa cosmologia, né, do negro, do povo negro, de dançar sentindo o pé no chão, a base, né, a sua firmeza, a sua base, e aí que então, vindo do contato com a terra, com o chão, com a mãe terra, né, que esse movimento vai reverberando então para a parte de cima do corpo e que nasce então o samba. Tem alguns lugares que apenas as mulheres são as sambadeiras, mas não é via de regra. Em outros lugares, homens também sambam, né? Então, tem várias peculiaridades aí do samba de roda no seu contexto original, no seu contexto social, né? E aí, quando eu comecei a pesquisar, então, esse samba de roda, eu comecei a pensar no corpo desses bailarinos e como a gente se apropria, então, dessas manifestações tão longe de nós, né? E que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ter um contato mais próximo deles, a não ser em pesquisas, em vídeos, em leituras e tudo mais, né? Felizmente, nós, abambaenses, muitos de nós tivemos a oportunidade de ver um grupo de samba de roda em 2014, quando o Sonora Sesc fez aquela edição que era tambores e batuques, se eu não me engano, e nós tivemos a oportunidade de ver não só o samba de roda na cidade de Pelotas, mas a gente viu Marabaixo, a gente viu outras manifestações da região norte e nordeste também, muito importantes, mas o nosso xodó lá, o samba de roda, foi o que mais nos tocou, ainda mais a mim, que estava já imersa nessa pesquisa, nessa dissertação, né? Então, quando eu comecei a pesquisar, e aí é quando a gente começa a encontrar um significado diferente das coisas que a gente vive, quando eu comecei a pesquisar o samba de roda, eu comecei a pensar principalmente na antropologia do corpo, eu ainda não tinha me aproximado na antropologia da dança, né? Eu estava pensando muito mais num trabalho de corpo, e como é que a gente faz essa relação, então, de apropriação corporal para essas manifestações de outros contextos, né? E aí que eu começo a me dar conta, e também uma preocupação muito grande que eu tinha, que era como eu vou justificar uma branca do sul do Brasil, né? No meu caso pessoal, uma mulher branca do sul do Brasil, no frio do sul do Brasil, dançar uma manifestação negra que é do Nordeste, do calor, que é com outras raízes, com outra cultura. E então a gente pode contextualizar um pouco mais a questão do patrimônio, né? Ele é um patrimônio cultural brasileiro,
e nós todos somos brasileiros, nós somos pertencentes deste Brasil, né? Então, eu não vou dançar o samba de roda do Recôncavo Baiano, eu vou dançar o samba de roda feito por mim, ressignificado na Bambaé Companhia de Danças Brasileiras. E então é que eu percebo que o foco da minha pesquisa, ele não é o corpo dos bailarinos, ele não é o samba de roda do Recôncavo Baiano. Ele é o samba de roda da Bambaé, Companhia de Danças Brasileiras, onde existe um corpo coletivo, né? Ou seja, são vários bailarinos com corporeidades diferentes, não só com ancestralidades diferentes, mas com corpo físico diferente. Tinha alto, tinha baixo, tinha branco, tinha negro, tinha gordo, tinha magro, né? Eu gosto muito de uma frase que o Thiago fala, e que eu concordo, e que está lá escrito, que não existe corpo para manifestação popular. Lá no Recôncavo, né, que é o berço do samba de roda, eles não estão preocupados se a pessoa tem um porte físico específico para dança. A dança social, ela acontece de qualquer maneira, com qualquer corpo, né? O folclore nos permite dançar, aliás, não é só o folclore, hoje em dia já está bem mais desmistificado esse arquétipo, né, que a gente precisa ter um corpo de bailarino, não existe mais isso, né? Mas o folclore nos possibilita, então, que a gente tenha corpos diversos dançando manifestações diversas, né? E isso a Bambaé sempre teve muito. E aí, então eu percebi que por mais que eu precisasse pesquisar a apropriação de cada bailarino, eu tinha que me dar conta que eu estava pesquisando um corpo coletivo, né? Como é que nós, sozinhos, e no coletivo da companhia, a gente consegue ressignificar essa manifestação. No sul do Brasil, dançando no frio, ensaiando 10h30 da noite, no inverno, congelante, na umidade de Pelotas, a gente ressignificar e dançar com uma leveza que é como as sambadeiras dançam, né? Então, as gurias vão falar muito mais sobre isso, né, sobre a sua experiência enquanto bailarinas dessa apropriação. Eu não vou me aprofundar muito nisso, até porque eu não posso me estender muito, né, mas aí, então, eu me aproximo da antropologia da dança, né, muito mais do que da antropologia do corpo. Eu precisava descobrir o significado daquela dança para o bailarino, da dança em si, e não do significado dela somente no seu corpo, mas em todo esse ambiente que é a Bambaé Companhia de Danças Brasileiras, né? Então, quando eu começo a pesquisar a antropologia da dança, eu me deparo com alguns conceitos um pouco diferentes do que a gente trabalha na antropologia do corpo. Então, na antropologia da dança, o corpo, ele significa algo, né? O movimento que o corpo produz significa, ele tem textualidade, ele tem texto. A gente escreve alguma coisa com os nossos movimentos, né? Então, no momento que nós temos o samba de roda do Recôncavo Baiano inscrito daquela forma com aqueles corpos, quando a gente chega na Bambaé e monta esse coletivo de bailarinos e de corpos diversos, dançando essa coreografia, que também tem uma estética específica, apesar de ter toda a influência e a pesquisa séria que a Janaína fazia, né, das manifestações que ela coreografava, tem a estética dela também, porque ela precisava se dar conta que ela tinha corpos gaúchos disponíveis para dançar o samba de roda, né? Então, é um trabalho coletivo que vai desde a coreografia composta por uma pessoa, no caso, pela Janaína, com o coletivo daqueles bailarinos que aprenderam ela na época, que foi em 2008, 2009, e que vem até hoje sendo ressignificada a cada elenco novo que a Bambaé tem, né, e que vai dançar o samba de roda. Cada um percebe no seu corpo, da sua maneira, né, com o seu entendimento corporal, e aí então a gente acaba reinscrevendo essa manifestação de outra forma. Então eu acabo descobrindo, eu pesquisadora, né, que a Bambaé, então, ela sim faz um samba de roda, só que é um samba de roda gaúcho, um samba de roda pelotense, não só pelotense, porque naquela época que eu fiz a minha pesquisa, a gente tinha alunos de diversos locais do Brasil que faziam parte alunos do curso de dança que vieram para Pelotas e que entraram na companhia, na Bambaé, e que são corpos diversos e não são corpos baianos e não são corpos sociais, né, não estão naquela manifestação. E então, a gente reinscreve o nosso samba de roda, né, samba de roda, eu me lembro que uma das
co-orientadora, a Flávia, ela sempre me disse o seguinte: não, tu não te preocupa quanto à questão de patrimônio, né? E nem quanto à questão de se vocês realmente dançam no samba de roda, e isso a minha banca me falou também, a Luciana Praz foi uma pessoa magnífica da minha banca, Carminha foi minha banca, né, Carminha? De dizer assim, vocês não precisam, a Bambaé, no caso eu pesquisadora e eu também na época bailarina, né, a Bambaé não precisa achar que precisa se legitimar quanto ao que ela faz, porque o trabalho da Bambaé é muito verdadeiro, né, a Bambaé tem o cuidado e o respeito com as manifestações em se entregar e dizer, não, nós somos uma companhia de dança, nós somos bailarinos que estão levando para a cena uma manifestação cultural que é produzida num contexto social completamente diferente. Então, ela nunca buscou ser um grupo tradicional, nem tentar reproduzir uma manifestação, né? Ela sempre deixou muito claro que o que se faz é uma ressignificação daquelas manifestações, uma apropriação corporal dentro das possibilidades do corpo de cada bailarino e dentro da estética que é específica da companhia, né? Eu vou pedir permissão para vocês, tá? Para eu ler alguns pequenos trechos da dissertação, que é para eu conseguir fazer as ligações, para não ficar acabou um assunto, começou outro, tá? Então, eu trabalhei também muito com a antropologia da experiência, do Turner, né? Que fala que o sujeito, atravessado de símbolos cotidianos, os apreende de acordo com as suas vivências pessoais e coletivas. E continua dizendo também que a performance é uma forma de expressar algo que completa-se e se realiza inteiramente. Assim sendo, ela completa a experiência, ou seja, né, tudo que eu falei até agora, a experiência de cada um, como a gente vai absorver isso no nosso corpo, e ainda que é um corpo carregado de outras experiências, né. Em relação à performance através da dança, essa questão também não se difere. Blacking, que é um pesquisador da antropologia da dança, tá, argumenta que como uma atividade social, e aí a gente entra aqui mais ou menos um pouco na temática do que a gente vai trabalhar, do que a gente quer falar hoje, né, como uma atividade social, a invocação de seus símbolos pode comunicar e gerar certos tipos de experiências que não podem ser vivenciadas de nenhuma outra forma, o que a torna interessante para uma abordagem antropológica. Para o autor, ai meu Deus, eu perdi o mouse porque eu tô com duas telas, né? Peraí. Para o autor, esta temática, assim como outras do domínio da cultura, nos auxilia no entendimento de questões profundas na estrutura da própria sociedade. Tá? E aí, quando eu falo isso, eu vou cair em outra descoberta através da minha dissertação, né? E aquilo que eu falo que quando a gente está num contexto, vivendo aquele contexto, e a gente não está de fora olhando aquele contexto, a gente não entende o quão profundo é o contexto que a gente vive, né? Então, quando eu era apenas bailarina da Bambaé, eu via a companhia de uma forma. Quando eu me afastei da companhia, da minha função de bailarina, porque eu tive um período afastada mesmo, eu fui escrever, então eu só observava enquanto pesquisadora, eu descobri um mundo tão profundo dessa companhia, tão profundo que me fez amar ainda mais ela, e eu não posso nem falar muito porque a gente olhava, né, e eu descobri um lugar, né, um outro lugar, né, descobri uma outra forma de enxergar essa companhia, né, e aí eu caio, então, no conceito de invenção da cultura do Roy Wagner e da invenção e criatividade também. Quando ele fala que quando um antropólogo, e não só os antropólogos, mas também, principalmente o artista, a gente, para pesquisar uma cultura, a gente acaba ressignificando a nossa própria cultura, né? Então, a gente, quando vai pesquisar uma cultura, a gente não vai falar sobre ela, estritamente. Eu fui lá e pesquisei o samba de roda do Recôncavo Baiano. Quando eu for escrever sobre esse samba de roda do Recôncavo Baiano, eu não vou escrever a verdade que acontece lá, eu vou escrever o que eu vi, a partir das minhas experiências, a partir daquilo que eu compreendi de samba de roda, né? Então, ele fala que o antropólogo, quando está pesquisando uma cultura, na verdade, ele está inventando uma cultura, porque ele não vive aquela cultura, né? Por mais que o antropólogo caia, né, no seu lugar de campo ali e fique muito tempo para tentar resgatar o máximo possível, ele não é parte daquela cultura. Ele vem carregado com outras coisas.
assim como o bailarino e como um artista, né? Então ele vai falar que um bom artista, isso é uma fala do Roy Wagner, tá? Que um bom artista ou cientista, né, no caso do antropólogo, se torna parte separada de sua cultura, que se desenvolve de modos inusitados, levando adiante suas ideias mediante transformações que outros talvez jamais experimentem. E por isso que os artistas podem ser chamados de educadores. Temos algo, um desenvolvimento de nosso pensamento a aprender com eles. Toda compreensão de uma outra cultura é um experimento com a nossa própria cultura. Então eu descubro que, na verdade, o Brasil da Bambaé é um Brasil diferente, porque a gente pesquisa muitas manifestações, a gente pesquisava muitas manifestações, bom, eu pesquiso hoje ainda, né, mas fora da Bambaé, a gente pesquisava muitas manifestações, a gente dançava muitas manifestações, a gente era o Brasil em muitos eventos, a Bambaé ainda é o Brasil em muitos eventos, né, de festivais de folclore, ela representa o Brasil, só que ela representa o Brasil da forma dela, né, então eu acabo dizendo que a Bambaé por isso que o título da dissertação é a reinvenção, né, de uma brasilidade, porque o Brasil do Bambaé é o Brasil só da Bambaé. Ele não é o Brasil que outras companhias apresentam quando vão para esses festivais. É um Brasil próprio, é um Brasil da Bambaé, a forma de ser Brasil, né, da Bambaé. E qual é o lugar do samba de roda nisso tudo, né? Então, a partir desse trabalho artístico, né, não só artístico, mas de pesquisa séria e de cultura da Bambaé, para a qual foi criada a companhia, né, se constrói um lugar. E aí esse lugar, ele não é só um lugar físico, ele é um lugar moral, né, que a gente tem as nossas responsabilidades, os bailarinos têm as suas responsabilidades de ser este Brasil, né, e aí quando eu falo em lugar moral, aí parafraseando um conceito da Mata, né, que fala sobre a casa e a rua, né, que tudo que a gente trata como o nosso lugar ou a nossa casa é aquele lugar moral, é onde eu vou ter responsabilidade, é onde eu vou... É moral, né? É como a gente se sente no lugar certo, fazendo as coisas certas, né? E na rua a gente se permite muitas vezes a fazer coisas que a gente não faz na nossa casa, né? Então por isso esse lugar moral que o da Mata fala. E aí eu encontro essa fala em muitos depoimentos dos bailarinos quando a gente está em conversa, né? Sobre essas apropriações corporais e de manifestações de outros lugares. Que a Bambaé ressignificou a cultura brasileira para eles e ressignificou a sua dança e o seu pertencimento ao Brasil, e que é a casa, né? É o lugar onde eu me sinto em casa, né? Muitos bailarinos me disseram isso. E aí então é bem isso, o bailarino ele passa a ser e se sentir responsável também pelo trabalho desenvolvido dentro da companhia. A gente também cai um pouco nessa questão, né, da dança de resistência e do samba de roda, né? Eu vou ler um trechinho de uma fala que eu não sei se a bailarina está presente, eu não olhei ali, a Ju Coelho está por aí, gente? Eu não estou olhando a tela nem o chat. A Ju Coelho está por aí hoje? Mas vai participar, né? Entre muitos relatos, eu vou trazer esse da Ju, justamente porque a Ju se atenta a... porque a Ju tem toda esse trabalho de ressignificação da ancestralidade dela, né? E a gente está falando aqui de uma manifestação afro-brasileira. E ela trouxe um relato, não sei se ela lembra de quando ela falou isso, mas ela disse o seguinte: trabalhar com a dança, especificamente de danças brasileiras, danças que representam o nosso povo e suas manifestações, hoje tem com certeza um diferencial para mim, para o meu corpo e para as construções simbólicas e significados que eu fui criando e relacionando, né? Então é esse lugar, essas responsabilidades que a gente acaba criando, né? Quando faz um trabalho tão sério como é o que a Bambaé faz, né? E aí, então, eu pergunto, né, qual é o lugar do samba de roda, então, nesse Brasil inventado pela Bambaé? O samba de roda, depois da sua criação e nas primeiras apresentações, não vai ser eu que vou me deter a falar aqui, né, vou deixar a Belisa falar sobre,
ganha uma representatividade dentro da companhia, como eu falei, né, não só da companhia em si, mas, por exemplo, muitos bailarinos tiveram o seu ritual de passagem, né, de se sentir, de fato, estreiei na Bambaé, com o samba de roda, né. Então, ele ganha uma representatividade dentro da companhia que acaba por personificar esse Brasil abambaense. E se a gente for pensar na manifestação, né, enquanto integradora, festiva, consagração, homenagem ao sagrado e entre outras tantas características que o samba de roda tem tudo a ver com a Bambaé, né? Ele acaba, então, personificando esse Brasil. E aí, eu não vou me aprofundar nisso, porque a Belisa vai falar. Eu vou finalizar, tá? Vou pedir licença para vocês para eu finalizar com a consideração que eu falo, para poder, com a consideração final do trabalho, para eu poder, de fato, abrir caminhos para as gurias falarem, tá? Tem muita coisa que eu poderia falar, mas eu tive que escolher hoje, né? Então, eu trago como consideração final, realmente, desse trabalho o seguinte: no caso específico da Bambaé, se evidenciou que a companhia, através do seu trabalho, acaba por criativamente inventar um novo Brasil, com um entendimento e estética própria, o Brasil da Bambaé, diverso e alegre, e que o samba de roda está diretamente ligado a essa representação de Brasil que a companhia busca mostrar tanto em nível nacional como e principalmente internacional. Para além disso, foi visto que a partir da dança é possível transmitir variados significados e dimensões, até mesmo políticas, e que pelo alcance da companhia nesses 10 anos, olha só, gente, 10 anos de existência, são 20 anos de existência, não, são 20 anos, são 15 anos de existência, né, hoje, faz 5 anos que eu escrevi isso. Isso acaba sendo fortemente presente em seu trabalho. Dito isso, podemos observar que no caso da representatividade brasileira apresentada, podemos observar que no caso essa representatividade brasileira apresenta, que no caso desta representatividade brasileira apresentada tem cor e é negra. Não estão ali simplesmente tradições brasileiras, aparecem em evidência, como a Belisa falou ali no início, né? De tirar da invisibilidade essas manifestações que por muitas vezes não são levadas ao palco, né? E se formos pensar especificamente na manifestação do samba de roda que vem do recôncavo baiano, podemos, de certa forma, entender o significado que essa coreografia tem na companhia, relacionando ao local de onde ela fala, a cidade de Pelotas. O passado dessas duas regiões, região no caso do recôncavo, que abrange diversas cidades, e a região sul do estado, principalmente Pelotas, Rio Grande e São José do Norte, se consolida através do processo escravagista. Pelotas é uma cidade negra, marcas negras, nas ruas, na cultura, nas tradições, nos ritos, na música e na dança, e isso percebe-se fortemente. E é talvez por isso que o público pelotas é cada vez maior. Internamente, ou seja, para os abambaenses, a companhia passa a ser não somente um local de trabalho, onde os bailarinos estão para executar a dança. Vira um lugar moral, um ambiente muitas vezes de refúgio, de estar para se sentir bem e principalmente para crescimento, que vai do profissional ao cultural, muitas vezes fortalecendo a sensação de pertencimento a essa cultura brasileira. E então é possível refletir sobre a ideia de antropofagismo, é um conceito que eu trago, tá, na dissertação, o antropofagismo, e de como ele tem atuado na companhia. Ser nós mesmos ou não ser nós mesmos, esta é a questão. E a Bambaé escolheu ser brasileira e mostrar isso, mesmo que seja a partir do jeitinho brasileiro da Bambaé ser Brasil. E eu passo para as minhas colegas complementarem aí. Obrigada, gente. Muito obrigada, Sabrina. Então, eu acho que partindo, então, dessa ressignificação da manifestação, desse Brasil inventado pela Bambaé, que a Sabrina fala, desse samba de roda que é o samba de roda da Bambaé, de todas essas questões de pensar, então, o samba de roda da Bambaé também como uma dança de resistência, e de múltiplas resistências, né? Não somente uma resistência política, mas também
por esse lado da diversidade dos biotipos do elenco, que somos diferentes corpos, que viemos de diferentes lugares, de também ser uma companhia de dança independente, que se localiza, então, aqui no sul do país, né? Acho que, permeando todas essas questões, então, eu vou convidar a Nayane, então, a falar sobre as suas experiências dentro da Bambaé, sobre as suas experiências com o samba de roda, e trazendo, então, o ponto de vista dela também, unido à pesquisa atual dela. Então, Nayane, está contigo. Me escutam? Sim. Bom, então, boa noite a todos, todas e todes, né? Sejam todos muito bem-vindos novamente a esse nosso encontro, na realidade, de muita troca e partilha, que já se inicia com muita potência, né? Então, hoje, quando eu pensava nesse momento, né, no que falar, assim, eu pensei que momentos como esses, eles não acontecem a partir de uma via de mão única, né? Mas a partir da própria intersecção entre esses nossos corpos, né? Ou seja, através dessa potência que é instalada nessa troca de informações que são geradas por esses corpos em constante movimento, né? E por essas memórias que a Sabrina evoca com tanta potência, né? Com tanto significado nesse momento, né? Através da dissertação dela. E memórias essas que não estão no nosso passado, mas que também nesse nosso presente, que nos constituem, né? E que formam essa nossa trajetória e essa nossa vivência, então, né? A partir desses relatos que a gente se propõe a fazer aqui. Então, eu começo pedindo permissão e também agradecendo aos meus ancestrais, né? As minhas mais velhas, pedindo permissão e agradecendo muito pela luta árdua, né? Para que hoje fosse possível a gente estar ocupando esse espaço, e principalmente para eu estar ocupando esse espaço enquanto mulher, negra, artista e professora, e reconhecendo esse meu lugar de fala, entendendo esse espaço, então, como meu também, que ainda é um processo de muita dificuldade, né, e compreendendo a minha vivência na arte negra como fundamental para essa minha construção. Também agradecer às minhas contemporâneas, e principalmente quando eu falo disso, né, eu falo dessas mulheres negras pelotenses, que pelo fortalecimento diário mesmo, né, e pelos braços e mãos dadas, que juntas estamos construindo e seguindo nessa travessia do Atlântico, então. Por outro momento, em alguns momentos eu vou olhar, porque eu realmente tenho um roteiro, tá, gente? Porque o nervosismo nos obriga a fazer isso. Eu agradeço também ao Núcleo de Folclore pelo convite, né, no segundo ano consecutivo, então, enquanto proponente de atividade, mas de alguns bons anos de participação e organização, né, beleza, né, Thiago? Sem dúvida, esses espaços sempre me fortaleceram muito, né, e me fizeram olhar com muito mais afeto e carinho para essa minha produção. Então, apesar de sempre me deixar muito nervosa, mas que eu também hoje consigo entender que esse nervosismo ele também faz parte dessa construção. Como a Belisa já me apresentou, eu vou falar rapidamente, né, só para não estender muito. Para quem não me conhece, meu nome é Nayane Ribeiro, minha formação base é a dança, e atualmente sou mestrando então, em Memória Social e Patrimônio Cultural pela UFPEL, fazendo então essa pesquisa dentro dos patrimônios culturais da cidade, a partir desse corpo em diáspora em movimento, né? Aproveitando esse gancho, então, para questionar e também apontar esses espaços, né? Trazer um debate, então, sobre esses espaços, como a partir de questionamento de que espaços são esses mesmo, né? Espaços que nós sabemos que são negros, edificados por mãos negras, assim como a cidade de Pelotas, né? E que hoje tem a sua narrativa embranquecida, né? A partir de uma perspectiva romantizada. E aí, esse romantizado é muito entre aspas mesmo, porque às vezes eu me sinto um pouco ingênua falando que é uma narrativa romantizada, né? Até que ponto isso? Nós sabemos que não é romantizada, né? É realmente apagada por esse processo histórico, assim, e que teve um motivo, né? Uma ideologia política para isso acontecer. Bom, por outro lado, eu também sou bailarina da
a Bambaé desde 2014, algumas idas e vindas, mas a gente carrega sempre a famosa frase, uma vez a Bambaé, sempre a Bambaé. Então é isso que sempre me mantém muito firme quando por forças maiores eu preciso me distanciar. Então eu entrei na graduação em março de 2014, e em maio eu já era bailarina da companhia. E hoje, olhando, assim, eu penso que o lugar que a companhia tomou nessa minha trajetória foi crucial, né, para todo o caminho que eu escolho hoje para essa minha carreira, né, para essa minha carreira bem inicial. Então, eu digo que por diversos momentos dentro da academia e fora desse ambiente também, a Bambaé foi como meu espaço de refúgio, assim, né, foi meu braço direito e esquerdo. E vou dar uma respirada em alguns momentos também, vou salientar isso. Enfim, porque me apresentou um leque de possibilidades, né, acerca de diversas temáticas mesmo, que pareciam sempre muito distantes de mim, né. Uma vez bom, sou nascida e criada no Rio Grande do Sul, né, uma mulher negra nascida e criada no Rio Grande do Sul, e como que é ser um corpo negro no sul do sul do sul, né, uma representatividade que, para além de ser nula, ela também nos anula, na realidade, né? E aí, pensando nesse corpo negro, né, nesse corpo feminino negro, eu passo a perceber que, na realidade, ela nos anula no sentido de, bom, anula a voz, né, e anula o meu conhecimento, né, mas não anula o meu corpo, né, uma vez que o meu corpo sempre é objetificado, né, a mulher negra sempre é vista a partir do corpo. Então, e principalmente isso é muito presente dentro do Rio Grande do Sul, né? Dentro de Pelotas também. Então, esses questionamentos, eles passaram a fazer muito parte dessa minha pesquisa, né? E desse meu modo de me ver e de ver também esse espaço onde eu fazia parte, né? Então, eu lembro que quando eu entrei na graduação, eu estava saindo de 2 ambientes que haviam me constituído muito até ali, né? Um era o Odara, enquanto, a partir toda essa perspectiva das práticas de danças afro, né, e enquanto meu espaço também de pertencimento e aquilombamento, né, eu olhava para o lado e eu, de fato, me via em todos os espaços ali. E o outro era o Carnaval, né, onde eu estive por 14 anos como passista, assim. Então, sair desses espaços e entrar na universidade foi como que, meu Deus, um choque, né, foi como a partir de uma ideia muito de nós, enquanto pesquisadores das danças de matriz africana, então, que a gente trabalha esse nosso processo a partir de enraizamento, né? Eu penso muito que foi como cortar essa raiz que havia sido criada desde os meus 5 anos de idade dentro dessa prática negra, né? Então, porque realmente a universidade me gerou muitos conflitos e que na realidade gera em muitas pessoas, porque a transição, né, a nossa transição é muito necessária dentro desses ambientes, mas que naquele momento eu não sabia como lidar, né? Então, foi quando eu me encontro com a Bambaé e foi como que voltar a ter um espaço, sabe? Voltar a ter voz, voltar à cena, assim, e quando eu digo esse voltar à cena, não é um voltar para o palco, mas é um voltar a se entender como cena, né? Eu passar a perceber a dança, a nossa dança, a minha dança, como potência também, né? Voltar a ter um espaço como pertencimento, né? E a evocar, de fato, essas memórias, né? Que também me constituíam e, enfim, ampliar esse meu olhar também para conhecer outras vivências e manifestações, né? Ampliar este corpo, este olhar para o mundo, né? Para o resto do país, uma vez que, infelizmente, ainda que é vendido para fora do país, é muito como algo singular, né, da nossa cultura brasileira, né? E a gente sabe que somos diversos, né? Que falamos de muitas coisas quando falamos de Brasil. Então, o samba de roda surge na minha vida, como a Sabrina apontou, né? Como uma primeira dança. Foi a primeira dança que eu aprendi na Bambaé. Foi a primeira dança também a qual eu estreiei no saguão do IFSU. Inesquecível, né? Acho que quem dança o samba de roda, quem estreia com samba de roda, não esquece. É realmente um momento que nos demarca muito, assim, que nos marca muito uma passagem. E desse aprendizado, assim, desse processo do samba de roda, eu lembro que
a aprendizagem foi extremamente complexa para mim, né? Porque, bom, eu vinha do carnaval e a base que eu tinha de samba, né, e que eu buscava aprimorar anualmente, assim, era o samba de carnaval, né, era o samba da passista, né, porque essa era a minha vivência. Então, de agosto a março, eu passava a viver para isso, né, desde o próprio condicionamento físico, desde o próprio pensar nesse figurino, pensar nesse samba, né, e sempre tendo como base as passistas do Rio de Janeiro, né, enfim. Então, essa minha base era do samba de passista, né? E principalmente dessas características que são muito peculiares desse tipo de samba, né? Como, por exemplo, o samba da meia ponta, né? Eu sambava sempre de salto e mesmo quando eu não sambava de salto, eu sambava na meia ponta, né? Um samba para cima, uma dança que é exuberante, virtuosa, né? Aquela espetacular, ou seja, eu entrava, a ideia era justamente de eu entrar na passarela e ser vista até o final dela, né? Das expressões faciais, que normalmente tinha sorriso, mas era muito mais carão, né? E que isso para mim era muito próximo, assim. Então, eu chego no Avambaé, chego com essa ideia de samba de roda, assim, né? A partir dessa aprendizagem de samba de roda, e tudo isso cai por terra, né? Então, eu lembro que o Thiago me chamava muita atenção acerca disso, assim, porque naturalmente o meu pé saía do chão, o sorriso não permanecia, e eu lembro que ele sofreu com as metodologias para tentar encontrar esse sorriso eterno ali, enquanto dançava. O braço completamente a lá vão ter, né? Ei, vamos, tá, e é isso, né? Só que não era esse samba que o samba de roda da Avambaé fazia, entende? Mas era o samba que eu estava acostumada e era o samba que eu tinha vivido durante 14 anos. Então, desconstruir isso nessa corporeidade, assim, foi muito complicado. Mas aí a gente foi meio que indo nesse caminho, né? Com muitos puxões de orelha, muitos, né? Nayane, olha o pé no chão. Nayane é meia ponta, olha o sorriso. E assim a gente foi tentando se encaixar, né? E aí eu lembro que logo em seguida eu tive a oportunidade de ir para a Bahia. E eu não esqueço de um comentário. Eu cheguei lá e a primeira coisa que eu fiz foi postar uma foto. E a Sabrina comentou numa foto minha dizendo: aproveita e não esquece de conhecer o samba de roda. E aí não foi necessário muito esforço, assim, né? Para logo de cara, na minha primeira saída, já me deparar, né? E aí, sim, ali foi como... sabe? É isso, assim. É dessa corporeidade que se fala, né? É desse samba miúdo, né? É desse pé enraizado no chão que se move como um bloco, mas que ao mesmo tempo mexe tudo e que a gente não entende de onde vem, não entende de onde vai, né? É dessa energia que te chama para dentro da roda e sem nenhum gesto que de fato te chame, mas te chama e é inevitável tu não ir junto, assim, né? E o principal, e que era mais difícil para mim, que era o sorriso, o carisma, né? Aquela simplicidade no olhar e aquele brincar dançando, assim, que era constante. E aí eu lembro que eu voltei cheia dos questionamentos. E foi algo que mexeu muito comigo, porque até então, toda a minha prática na dança havia sido a prática pela prática mesmo, né? Eu não tinha parado para pensar sobre essa dança que internaliza e passa, essa dança que internaliza e fica, né? Eu não tinha pensado sobre essa minha prática, eu simplesmente dançava, né? E aí, quando eu volto muito cuidadosa com essa minha prática, muito cuidadosa com o que eu faço e questionando mesmo, sabe? Para quem tu faz isso? Por que tu faz, né? Como que é fazer isso onde tu vive, nesse lugar onde tu tá, né? E aí foi quando eu passei, então, a perceber e entendi a responsabilidade que estava impregnada não somente na Avambaé, né, enquanto grupo de projeção, mas também em nós, enquanto bailarinos. Porque quem imaginaria, né, que no sul do sul, e quando eu digo quem imaginaria, é isso, porque quem é de fora do Rio Grande do Sul não imagina que aqui tem negros, sabe? Então, quem imaginaria que no sul do sul, né, existe um grupo de danças brasileiras que não dá ênfase somente para as danças tradicionais gaúchas, mas que também entende o Brasil a partir das suas pluralidades, né?
enquanto cultura, enquanto corporeidade, enfim, que compreende, as danças gaúchas, né, como necessárias e constituintes desse ambiente, mas que também compreende o espaço, compreende o samba do recôncavo baiano, né, que entende que a prática desse espaço se dá pare pelo sagrado, assim, né, e que principalmente preza pela pesquisa e o conhecimento dessa cultura brasileira, não como um todo, mas, ou melhor, que preza por esse conhecimento a partir de um olhar amplo, né, e não sob recortes convenientes para aquele território. Então, se tratando mais sobre o Rio Grande do Sul, assim, né, que não reconhece as suas artes e as suas diversas artes, e principalmente a arte proveniente de origem negra. E aí foi quando a coisa meio que começou a acontecer, né? E eu comecei a ver a bambaia com outros olhos, né? Comecei a entender o propósito da bambaia na minha vida e principalmente dessa ressignificação desse espaço, desse ambiente ocluso e embranquecido que é Pelotas, né? E embranquecido e também embranquecedor que é Pelotas, né? E o resultado disso foi o meu encontro, assim, ou talvez reencontro, né? Dentro da universidade, porque toda a minha trajetória dali em diante foi completamente diferente, né? Os meus estágios, o olhar sobre a minha prática como um saber híbrido, né? Eu digo que eu saí da caixa, né? Encontrar a bambaia foi sair da caixa, assim. Tendo um cuidado para essa recuperação e também para essa potencialização mesmo das danças brasileiras dentro do ambiente escolar, trabalhando de fato a partir das danças, né? E das pesquisas sobre as manifestações populares que passaram a ser necessárias, fundamentais e estiveram sempre na minha trajetória. Mas, enfim, processos esses que geraram milhares de gatilhos, né, e que me levaram, então, a concluir a universidade pesquisando as manifestações populares, né, e a identidade negra presente nesse espaço. E aí, então, eu me deparo com candomblé, né, que é uma manifestação do Uruguai, né? Porque, e aí eu sempre me emociono muito quando eu falo disso. Eu disse que eu não ia chorar e nem vou, tá tudo bem. Porque é quando eu passo por uma transição, assim, né? Dessa Nayane que coloca a ideia maior, que era ser bailarina e professora, mas principalmente ser bailarina, né? Até o meu 6º semestre na universidade, o meu desejo maior era de terminar e me tornar bailarina, colocando isso como ênfase para depois ocupar esse espaço enquanto professora, apesar de estar fazendo uma licenciatura, né? E aí eu coloco esse desejo no bolso, mas assumo esse lugar de professora e pesquisadora, né? Porque o meu brilho no olho foi tão constante que me fez, de fato, me apaixonar pela pesquisa, né? E aí eu destaco que essa minha aproximação e conhecimento com o candomblé, e principalmente com o meu sujeito de estudo, que foi a Julie, né? Se deu através da minha primeira viagem internacional que fiz com a Bambaé, pro encontro Reencontrar-te, que é um encontro que acontece a partir das delegações, né, dos países participantes do América Unida. E por falar em América Unida, né, eu destaco que é um projeto que, sem dúvidas nenhuma, tanto quanto a Bambaé, eu sei que a Belisa vai falar mais sobre isso depois, mas falando desse América Unida, para mim, assim, porque é impossível falar dessa minha pesquisa sem falar de América Unida, né? Então, o América Unida, sem dúvidas, tanto quanto a Bambaé, colaborou muito para esse meu olhar mais amplo sobre o conceito de cultura e principalmente para essas culturas de América Latina, né? Que são diversas, mas que sempre se entrecruzam, assim. Então, bom, a partir desse minha pesquisa, então, né, da minha pesquisa em campo, da minha análise do discurso, da minha posição, então, enquanto pesquisadora, enfim, tudo isso intercruzado com esse meu trabalho, com essa minha prática dentro da Bambaé, né, foram tomando outras formas, né.
os questionamentos que já existiam foram dando espaço para muitos outros, alguns muito internos e muito desafiadores, né? Principalmente porque eu trabalhei com autoetnografia também, depois de muita resistência, né? Para quem não sabe, o Thiago, poucas pessoas sabem, né? Enfim, o Thiago foi meu orientador, então ele me instigava muito isso, né? Para eu olhar para esse meu também, né? Que eu também falava de mim nesse trabalho. Então, esse olhar para si, né? Através desse outro olhar, eu acho que sempre foi muito desafiador para mim e que foi um processo que foi acabar acontecendo lá no final mesmo da pesquisa, né? E aí eu passei a refletir, então, sobre que histórias negras são essas, né? Que apesar de tão distantes, são tão espelhadas. E dessa aproximação, né, do candomblé com as manifestações populares do Brasil, como o próprio samba de roda, né, a partir da própria origem mesmo da manifestação, né, ali no período da diáspora, assim, né, da influência que hoje o samba, tanto o samba de passista, o samba de carnaval, né, enfim, o samba que é presente no nosso carnaval, o samba de passarela, quanto o samba de roda tem para essa readaptação e essa preservação da dança do candomblé hoje, né? E também eu consegui fazer alguns apontamentos sobre a semelhança de alguns personagens históricos da manifestação do candomblé com a sambadeira do samba de roda, como, por exemplo, a Mama Guerra, que é um personagem qual eu estudei por conta de ser o personagem do meu sujeito de estudo, que é a Julie, e o quanto essa proximidade foi muito semelhante, né? Por uma questão mesmo de origem, uma questão de histórica mesmo, né? De origem desse personagem, enfim. E diversos outros apontamentos que foram sendo trazidos não somente a partir dessa minha análise do discurso, mas também trazido pelos próprios entrevistados. Então, eu demarco que essa pesquisa, né, e que esses cruzamentos e nessas linhas de encruzilhadas, assim, tomaram um lugar muito importante na minha vida, né? O brilho no olho que eu mantive transbordando durante um ano de pesquisa foi algo que passou a ser necessário para qualquer e toda produção que eu me propusesse a fazer. E principalmente a reflexão sobre esses corpos que somos, né? Nesse espaço onde estamos, dessa resistência que se instala nessas manifestações para se manterem vivas hoje, em meio a tantos desmanches, desvalorizações e apagamentos históricos também, né? Que é sempre algumas culturas que são apagadas, né? É sempre algumas histórias, como a cultura negra, a cultura indígena, enfim, é sempre o que não prevalece nessa retórica. E aí, quando eu estou falando de um corpo que dança e resiste para com as manifestações populares, né? Eu não estou falando desse corpo que dança no seu chão de origem como um nativo, mas de um corpo no sul do Rio Grande do Sul, né? E que peso isso tem, sabe? Que corporeidade é essa que não é a mesma do recôncavo baiano, né? Mas que preza pelo cuidado e principalmente a não deslegitimação dessas vozes outras, sabe? O que essa dança afro-gaúcha, como o Manuel traz na dissertação dele, eu gosto muito desse termo, porque fala muito dessa dança negra gaúcha, dessa corporeidade negra, dessas diversas danças negras projetadas por esses corpos negros, né? Enfim, então o que essa dança afro-gaúcha significa nesse estado conservador, né? E racista como o Rio Grande do Sul, né? Que não reconhece a cultura negra e muito menos a arte negra como área de conhecimento. E eu acho que é mais ou menos isso, assim, a partir desses questionamentos que eu meio que me reconstruo diariamente, né, tentando buscar algumas respostas, algumas a gente meio que evita também, né, e meio que são bloqueadas internamente também pela nossa própria resistência, eu acredito, né. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui partilhando as minhas vivências, né? E tendo essa possibilidade de olhar com um pouco mais de cuidado para o meu lugar de fala, para essas minhas produções. Então, gratidão. E seguimos. Muito obrigada. Muito obrigado, Nayane. Eu estava aqui te ouvindo e estava lembrando também do início,
a Sabrina falou, e daí eu comecei a pensar em como esse ambiente criado pela Bambaé, o modo como a gente aprende as danças e passa a aprender sobre a cultura brasileira, e o modo como elas são tratadas dentro da Bambaé, isso nos faz enxergar longe, né? Ampliar o nosso olhar e aí trazer isso também para dentro das nossas pesquisas. A gente consegue se enxergar o outro e enxergar o país onde a gente vive, o estado, e fazer também todos esses questionamentos que tu trouxe para nós agora, né? Eu também, enquanto integrante da Bambaé, eu já passei por algumas vivências com o samba de roda, e eu acho que uma delas, assim, antes da Sabrina, de eu ser um sujeito de pesquisa da Sabrina, eu já tinha dançado samba de roda, eu dancei samba de roda antes de ser a bambaense, porque foi um Dia Internacional da Dança, um 29 de abril, onde eu recém tinha conhecido a Bambaé, e recém tinha entrado também para o curso de dança, isso foi em 2015, e daí eu lembro que nós tínhamos várias apresentações nesse dia, no prédio preto do curso de dança, quem é aluno da UFPEL sabe ali, onde é localizado o prédio. Os alunos, então, do curso estavam do lado de fora do prédio, fazendo diversas apresentações, e chegou um momento em que chega o Thiago e começa a reunir o pessoal e diz, bom, agora eu vou reunir os abambaenses e nós vamos dançar o samba de roda aqui. Então, quem é abambaense, por favor, faça um círculo no meio, nós paramos a rua, né? Faça um círculo no meio, e todos aqueles que queiram dançar conosco, fiquem no círculo em volta. E eu era uma das pessoas que estava no círculo em volta e me sentindo emocionadíssima, porque eu estava dançando com a Bambaé. E daí, a partir disso, algum tempo depois, isso foi em abril, depois em setembro, eu passei a integrar a Bambaé, e a primeira dança que eu vou aprender, então, a primeira dança com que eu vou estrear, de fato, como uma bambaense, é também o samba de roda. Mas, antes disso, eu já tinha dançado, sem saber a coreografia, né? Sem saber para onde ir, mas eu estava lá e eu tava dançando. E isso eu acho que isso também tem muito da ideia de pertencimento, né? De quando tu aprende o samba de roda, que a gente tem essa ideia de, bom, aprendi o samba de roda, vou estrear com ele, e que não é uma regra na companhia, mas que acabou se tornando algo que acontece. Tu acaba te sentindo, de fato, pertencente àquele lugar, tu acaba te sentindo pertencente à Bambaé, porque, enfim, tu estás dançando o samba de roda. Outro ponto que eu queria destacar também é que depois, então, de entrar para a companhia, ser parte da pesquisa da Sabrina, a pesquisa de mestrado da Sabrina, ela se torna uma referência para mim, na minha pesquisa agora, nesse momento. Porque, como a Sabrina disse, ela vai falar do samba de roda, mas acaba falando não só dele na Bambaé, e sim de outros lugares para onde ele reverbera, né? Como outros eventos, outros locais onde a Bambaé passou e passa até hoje e que leva o samba de roda. Um desses locais, então, vem a ser o Encontro América Unida, que a Nayane também já citou antes, né? Que o Encontro América Unida ele é um evento folclórico que promove um espetáculo que tem o mesmo nome, né? Espetáculo América Unida. Ele acontece no Uruguai e ele promove, então, a reunião de diversos grupos folclóricos de países latino-americanos e que durante o período de uma semana, 10 dias, esses grupos eles convivem, eles preparam um espetáculo com as suas produções coreográficas, né, dos seus países de origem, e, além disso, são feitas oficinas, esse evento ele é levado para as escolas, para teatros, para diversos locais em cidades no Uruguai, né, cidades vizinhas, próximas de Montevidéu.
Então, a minha pesquisa de mestrado hoje, eu inicio pesquisando, então, o Encontro América Unida, pesquisando como se dá esse processo de criação desse espetáculo que acontece lá no Uruguai quando os grupos se juntam. Porque o América Unida ele tem uma peculiaridade. Diferente de outros festivais folclóricos, onde cada grupo tem os seus minutos de apresentação e retorna para o alojamento, né? Cada grupo vai e faz a sua apresentação. O América Unida, além disso, eles se preocupam em juntar esses grupos em cena, em ter momentos no espetáculo em que todos os bailarinos de todos os países estão ali dançando, sem distinção de país, sem hierarquia entre um grupo e outro. E eu descubro, na pesquisa da Sabrina, que a origem dessa coreografia que reúne todos os bailarinos, ela é o samba de roda. Porque lá em 2010, quando a Bambaé estava participando, já era participante, né, do América Unida, ela propõe, então, o Thiago propõe uma oficina de integração entre os bailarinos no alojamento. Não era um momento de apresentação, era um momento de integração, um intercâmbio cultural entre os bailarinos. Então, é realizada essa oficina do samba de roda da Bambaé. E quando o Thiago percebe como está se dando essa oficina, e o Gustavo Verno, que é o gestor do América Unida, né, os dois veem esse momento, o que está acontecendo ali com aqueles bailarinos, o que está sendo produzido por eles têm essa ideia, então, de levar esse momento do samba de roda para o palco e unir esse momento ao espetáculo que já havia sido ensaiado, já havia sido preparado. Então, a partir daí é que surge essa ideia de, a cada ano, um diretor, uma diretora, quem está na parte artística do espetáculo do América Unida, então, a cada ano é recriada, é feita uma coreografia, né? Nem sempre é o samba de roda foi o que deu origem, e agora, nos anos seguintes, né, outras coreografias vêm sendo criadas e recriadas. Então, eu me perdi no que eu estava falando, me emocionei falando do América Unida. Então, como eu disse, o samba de roda ele vai dar origem a tudo isso, né? E eu acho que o principal de se destacar, né? Acho que as gurias também já falaram, mas essa questão de que o samba de roda ele agrega as pessoas. Não importa se tu é bailarino da companhia há 5 anos, 10 anos, se entrou agora para a companhia, não importa se tu é um aluno do curso de dança que está ali assistindo e quer participar, ele vai agregando as pessoas, tanto aqui quanto fora do país, né? E na minha experiência, então, enquanto participante da Bambaé, enquanto participante do América Unida, porque foi quando eu vi essas coreografias sendo desenvolvidas ali dentro do evento, não estava em 2010, não vi como se deu a criação, né, do samba de roda, ali, o momento de oficina do samba de roda, mas pude acompanhar outras oficinas nesses últimos anos, de 2017 para cá. Eu acho que esse momento da coreografia coletiva, então, ele é algo que ele gera grande expectativa nos artistas, né? Tanto nos artistas quanto no público que vai assistir, e que esse processo onde tu une as pessoas numa coreografia, ele é um processo agregador, né, de fato. Me perdi novamente, não sei por que eu estou me perdendo. Vão me interrompendo aí, gurias. E é justamente isso, são esses momentos, então, que eles vão fazendo com que, como eu dizia antes, com que a gente vai percebendo esses fatores, a gente vai passando a dar valor para a cultura e vai percebendo
como isso se desenvolve dentro da Bambaé e nessa criação do samba de roda da Bambaé. E eu me perdi totalmente no que eu estava falando. Estou concluindo uma coisa que eu não estava falando. Eu acho que eu acho que a gente pode abrir para perguntas, então, porque já que eu não vou conseguir voltar na minha linha de raciocínio, a gente pode abrir para perguntas, ou se vocês quiserem tentar concluir o que eu estava falando. Beleza, eu vou tentar te auxiliar, porque eu acho que eu sei o que tu queria falar e tu te perdeu, tá? Que é uma fala muito importante. Que eu me lembro que eu li nas tuas anotações, porque a gente se conversou muito, gente, essa semana. Que é uma fala muito importante, e se eu não me engano foi o Thiago que me disse isso, mas que o quanto essa coreografia do samba de roda que surgiu lá em 2010, né, e se tornou a coreografia América Unida, né, eu me lembro que tu anotou isso, eu estava esperando tu falar, a importância que isso tem na América Unida, porque a gente está nesse caso, né, nesse ano de 2010, hoje eu não sei se são os mesmos países, mas, por exemplo, estavam nos palcos representantes de diferentes países, Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia e Colômbia, representando a América Unida, em um mesmo ato de branco, transmitindo nestes poucos minutos uma única mensagem, em tempo de intolerância e violência crescente, a união dos diferentes povos em busca da paz mundial. Né, que foi uma das coisas que o Thiago me falou na época da entrevista dele, eu fiquei... O quão potente isso é, né? E a Belisa anotou isso, acho que ela se perdeu aí no meio do contexto, mas só para finalizar que ela ia falar sobre isso. Era exatamente isso. Era dessa força do samba de roda e dessa ligação que tem também com o conceito da América Unida, né? Que é essa questão de união entre os povos, de união entre os países latino-americanos, de trazer isso não só no palco, como nas ações entre esses países, né? Na junção, no encontro, de fato, desses países. Era por aí o meu raciocínio. Obrigada, Sabrina. Então, se alguém tiver alguma pergunta para as gurias, para nós. Isso, quem quiser perguntar pode abrir o microfone, pode abrir a câmera se quiser. Eu vi que a Xanda deu uma sinalizada ali. Se tu quiseres abrir tua câmera, teu microfone, Xanda, a palavra está contigo. Vocês escutam? Sim, sim. Tá. Então vamos. Então tá. Tu precisa abrir a câmera também? Como é que eu faço? Fica a teu critério. Se tu quiseres, pode abrir, senão pode ir com ela fechada. Peraí. Deixa eu melhor abrir, então. Olá, gente, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu ajeitar aqui, que agora que eu me olhei assim, até levei um susto. Muito legal as falas, gurias, acho que vocês estão apresentando uma visão do Abambaé de pesquisa do que o Abambaé faz, que é muito enriquecedora, assim, para a gente que está de fora, conhecer mais o que o grupo faz, e também acho que tem visões que são diferentes, né, as duas pesquisas das três, na verdade, são bem... abordam diferentes aspectos, né, e tem muita relação com o contexto social, como a Sabrina acho que abriu ali, que o samba de roda é diferente do contexto social dela, e fiquei intrigada com isso, assim, com a tua fala, Sabrina, quando tu diz que o Abambaé representa o Brasil em muitos lugares, né? E eu fiquei me perguntando qual é também, que representa o Brasil que o Abambaé compôs, né? É uma representação, é um microcosmo de Brasil ali apresentado e conceitualizado pela dança do Abambaé. E qual é o problema disso? Assim, quais são as problemáticas que isso aparece, que aparece a partir disso?
porque quando a gente representa uma coisa que é tão múltipla como o Brasil, alguns problemas vão aparecer, a gente vai deixar de mostrar algumas coisas, né? A gente não tem condições de mostrar o Brasil como ele realmente é, ninguém tem esse poder. Então, quais são, dentro desse Abambaé, dentro desse Brasil que o Abambaé compôs, quais são os problemas que tu enxerga, assim? Porque às vezes a gente, como pesquisadora, quando a gente está olhando para aquilo que a gente está pesquisando, a gente tem muito carinho, mas também tem que enxergar criticamente, né? Quais são as questões que ali estão faltando também a gente olhar, porque eu fico, tu fala ali de antropofagia, né? E aí também que é um conceito muito importante ali para mim, para minha pesquisa também. Então vem uma segunda pergunta. Então primeiro é quais são os problemas, e aí a segunda pergunta é como tu enxergou a antropofagia dentro do trabalho do Abambaé, de que forma tu utilizou esse conceito ali, pensando que também uma questão que a Nayane traz, que é interessante também, e que você se contrapõe ali, né, que é interessante, a Sabrina diz, Pelotas é uma cidade negra, e aí a Nayane diz, mas Pelotas é uma cidade embranquecedora, né, ela é negra, mas não quer se representar, ser vista como negra, né, isso é muito claro essa visão da cidade, né, então, porque a antropofagia, ela também, ela tem essa questão, né, ela foi muitos anos proibida também, proibida não, ela foi muitos anos, teve uma resistência em relação a ela, porque ela não cumpria esse ideal de mestiçagem democrática do Brasil, né? Essa visão de que a mestiçagem nos democratiza, nos coloca todos como iguais. Então, a antropofagia, na verdade, ela resiste a isso, ela se contrapõe a isso. Queria que tu falasse um pouco, que as duas falassem um pouco sobre isso também. É isso. E tem uma criança aqui, ó. Sim, estamos ouvindo. No início da tua fala ali, Alexandra, quando estava falando do contexto social, do contexto, né, que eu comecei a fala, meio que travou aqui para mim, mas eu consegui ouvir as tuas perguntas, tá? Eu ouvi toda, depois disso, né, eu ouvi bem, eu vou tentar responder da maneira como eu entendi, porque eu perdi um inicinho ali, travou a fala. Os problemas, na realidade, né, os problemas que eu vi na época, né, hoje eu não sei qual é o contexto que a Abambaé se encontra especificamente, principalmente nessa formação nova de um espetáculo novo, né, que está sendo montado hoje por um elenco também bem diferente do que eu pesquisei, né. Eu me lembro, sim, assim, de me deparar com algumas coisas que, claro, a gente está dentro daquele contexto, a gente tem uma visão romantizada, às vezes, né, sobre onde a gente está. E, bem o que a Nayane falou, né, uma vez a Abambaé, sempre a Abambaé, acaba que a gente, por vezes, eu tinha que reescrever muitas coisas, porque eu estava romantizando, eu estava falando muito mais com o coração do que com o meu olhar, né, de pesquisadora para algumas coisas, né. Então, o que a gente encontra, o que eu encontrei no caso, né? Eu não vou te dizer que eu acho que tem alguma problemática, por exemplo, na época da minha pesquisa, por exemplo, a gente não representava o Rio Grande do Sul, a gente era uma companhia do Sul que não representava o seu estado, né? Então, eu não vi, naquela época eu não via e ainda não vejo como uma problemática, né, porque porque tudo é questão de escolha, né, até para minha própria pesquisa, algumas coisas eu tive que escolher de fazer e deixar de fora, assim como é um trabalho artístico, a gente precisa escolher algumas coisas. Então, eu acho que nesse momento, para quem vê de fora, de repente isso seja um problema, né, como é que uma companhia e isso me fazia doer, assim, meus questionamentos, que depois caíram por terra, como eu falei, assim, em muitas conversas com a Flávia, que é a professora ali do curso de antropologia, que foi minha co-orientadora, né, meu orientador foi o professor Mário Maia, que é etnomusicólogo, né. Então, eu me questionava muito, bem essa questão, né, que é uma visão diferente da Nayane, por exemplo, porque eu sou branca, né, e eu sou branca do sul, representando algumas de raízes negras, né, ou indígenas também.
E a minha representação, a minha cultura gaúcha, né, a minha cultura gaúcha, a cultura gaúcha que o meu estado exporta, a gente não fazia, né? Então, era uma visão de Brasil um pouco diferente. A gente era a gente era uma companhia. Eu vou falar a gente era, tá? Porque da época que eu era e daquele espetáculo específico, daquele período específico que foi da minha pesquisa. Então, a gente era uma companhia, né, que dançava o Brasil, e a gente sempre falou, nós dançamos as 4 regiões do Brasil, porque o Amanagé, ele tinha Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, né? Não que a gente nunca tenha ensaiado as manifestações aqui do Rio Grande do Sul, a gente chegou a ensaiar, a gente tinha composições nada, a Carminha ainda nem tinha vindo para Pelotas, recém tinha vindo para Pelotas, eu acho, ou nem tinha vindo para Pelotas e veio nos dar oficinas e a gente fez algumas coreografias, que se eu não me engano, Caranguejo, o shot das duas damas, é isso? A pessoa não conhece nem as manifestações do Rio Grande do Sul, né, direito. Que foi o Igor, se eu não me engano, o Igor, que veio também nos coreografar, né? Então, a gente tinha a intenção de ter também essas manifestações, mas a gente... o shot carreirinha, é isso mesmo. E o das duas damas, né? Tirando do lenço... não. Na época que o Igor veio, nem era... Depois, quando vocês começaram de novo a ensaiar, eu já nem tava mais, né? A Roseira, o Igor veio antes também, a Carminha veio antes. Então, era Caranguejo, Cana Verde, Tirana do Lenço e o shot das duas damas, é isso, né? Shot das damas? Shot carreirinha? Bom, que eu me lembro que a gente, inclusive, usava a gravação que o Fabiano Bacchieri cantava, assim, ó, no tempo, velocidade 99 do Creu, não era nem, né, nem a velocidade 5, era a velocidade a 1000, e era muito engraçado, porque era um elenco muito legal, né, era da época da Tauana, do Gugu, né, o Biel, meu cunhado, coitado, tem 2 pés esquerdos, assim, né, então... Era muito engraçado a gente tentando se apropriar da nossa manifestação popular, das danças tradicionais que a gente tem no nosso estado, né? E a gente não representava isso. Então, eu acho que para mim, naquele momento, era muito mais difícil, ou enquanto pesquisadora, né, falar desse lugar que estava centrado num contexto social e que não representava o seu próprio contexto, e sim o contexto social de outros lugares, né? Eu não vejo como um problema, né? Claro, quando a gente diz uma problemática de pesquisa, né, a gente não está vendo como o lado negativo disso, né? E alguns outros problemas, assim, que eu me lembro de ver de encontrar na época, assim, era que sim, a gente tinha uma responsabilidade muito, muito, muito grande em pesquisar aquilo que a gente estava fazendo, mas a gente também tinha, em função da gente estar formando um espetáculo novo, que era o Sóis, para estrear, porque foi bem na época que eu comecei a pesquisar, né, ali, 2014, a gente acabava por muitas vezes, algumas manifestações, a gente não aprofundar um estudo tão específico quanto era necessário, né? Então, a gente fez muitos estudos, mas a gente não conseguiu abranger de forma da totalidade que a gente gostaria naquele momento, né? Mas é claro que depois, com o passar do tempo, mesmo com a estreia, a gente conseguiu se aprofundar. Então, a gente tinha alguns bailarinos que se aprofundaram em pesquisas específicas, como eu, fiz no samba de roda, né? Então, a gente tinha a Estê, que trazia um conhecimento muito grande do maracatu. Eu vi que entrou uma pessoa, logo no início, quando a gente estava dando boa noite, uma integrante do Maracatu Trovão, né? Então, na época, a Estê também fazia parte do Maracatu Trovão, e a Estê tem uma pesquisa muito grande, né, no maracatu, e abordava muito isso com a gente. Então, eu acho que era um processo muito completo, assim, né, em algumas manifestações, e um pouco falha em outras, mas que também nunca nos deixou a desejar a busca pela aquela apropriação
correta e o respeito, né, que a gente deveria ter por cada manifestação. Nunca dançamos nada levianamente, nunca foi nos passado uma coreografia sem nos dizer o que era que a gente estava fazendo, né, de que contexto a gente estava falando e como é aquele lugar. Então, eu acho que mais ou menos isso, né. Também da função da cidade ali, né, a cidade negra, que eu falo, na minha pesquisa, principalmente, é aproximando muito mais a origem histórica, né. Não que Pelotas se ache, né, ou se encontre, a gente encontre as pessoas de Pelotas, os pelotenses, dizendo, não, nós somos uma cidade negra, não, é bem pelo contrário, é bem como a Nayane falou, né, o que eu trago ali, né, nesse final, nesse contexto, é essa aproximação entre o contexto histórico, né, a origem da cidade. A cidade foi construída pelo povo negro, né, então, é muito mais quando eu falo nisso, e também quando eu falo que o público se identifica muito com a Bambaé, nós tínhamos, né, um público específico. Então, a gente não está falando desse público, o público que assiste, que sempre assistiu e que gostou e que acompanha a Bambaé e que entende o trabalho específico da Bambaé, ele não é esse público que tenta invisibilizar e tornar Pelotas branca, né? A gente tem um público específico, é o público da manifestação, né? O público da manifestação popular, ele é diferente, né? Ele não é ele não é elitizado. Então, eu acho que quando eu falo da aproximação, assim, de nós com esse público que se identifica com a gente, é justamente isso. São públicos que estão carentes de se enxergar em algum lugar, em Pelotas, né? E eu acho que a Bambaé mostra um pouco disso. Conversa com essas pessoas também, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que esse lado da antropofagia também é falar um pouco disso, né? É aceitar o que nós somos. É bem o que tu falou, né? Se a gente aceita que a gente é mestiço, né? Fica ruim. Se a gente aceita a diversidade cultural do Brasil, é ruim. E no momento atual político é pior ainda, né? Como é que a gente vai aceitar certas coisas? Não é que a gente vai se autodeclarar que nós somos um povo mestiço. Não, peraí, eu sou branco, né? A minha origem é europeia. Por favor, né? Né? Então, eu acho que a gente se aceitar esse conceito mais antropofágico, que eu acho que é de apropriação do que nós somos realmente, que acaba aparecendo na minha pesquisa, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que eu utilizei como base o manifesto antropofágico, né, do Andrade, né, do Oswald de Andrade. Então, inclusive, no final ali eu falo, né, um dos subtítulos da minha dissertação é to be or not to be, né, is the question, né, é mais ou menos isso. Agora eu não me lembro em inglês como é que fala, eu sou péssima em inglês, gente. Né? E também a questão dessa alegria do povo brasileiro que ele traz também, né, a alegria à prova dos 9. Então é mais voltado para esses conceitos. Não sei se eu te respondi, Xanda, mas acho que era mais ou menos isso que tu estava pensando, né? Tu colocou exato ali, eu vi quando eu falei da função do contexto social que a gente vive e o contexto social que a Bambaé mostrava no momento. Eu acho que era isso. Agora eu vou deixar para a Nayane ali. Bom, então, na realidade, eu só vou complementar ali um pouco que a Sabrina falou, né? Uma vez que essa própria escolha eu acho que ela falou isso também no início, que essa própria escolha de não abordar as danças tradicionais gaúchas se deu pela Bambaé mesmo, foi uma escolha que se deu na construção da companhia, né? E quando isso aconteceu, depois ali que eu até botei no chat, né, que das danças, eu continuei falando da roseira e tal, e que a Sabrina falou que isso foi nesse segundo momento, foi depois da criação dos sóis, então, como a gente já tinha passado lá pela criação do espetáculo que demarca, eu acho que as danças com mais originárias negras e indígenas, assim, dentro da companhia, né, que é os sóis. E aí eu me lembro e eu não vou saber dizer assim o que motivou o Tiago a pensar então em abordar as danças tradicionais gaúchas naquele momento,
Mas eu lembro de um ensaio onde ele chegou e falou, eu pensei muito e a gente vai criar coisas novas. E a gente vai voltar a dançar as músicas de tradição gaúcha, tá. E, nossa, tipo, pensando nessa corporeidade minha, por exemplo, foi uma coisa de louco, assim, né? Porque realmente era muito difícil para mim, não era uma vivência que era próxima, né? Apesar de, bom, estou aqui no Rio Grande do Sul, mas era completamente complicado mesmo, muito complexo trazer essa corporeidade gaúcha pro meu corpo, assim. E eu acho que foi mais ou menos isso que eu anotei, que era só mesmo para complementar esse entendimento, assim, essa explanação mais da Capi. Não sei se ficou alguma coisa, Xanda, ou alguma outra pessoa, sei lá. Se alguém quiser fazer mais uma última pergunta, porque agora eu estou vendo aqui, pelo horário, a gente extrapolou um pouco do nosso teto. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta para fazer, eu vou passar a palavra de novo para as meninas, para elas se despedirem, né? Depois eu encerro com alguns informes também sobre a continuação da semana. Eu acho que passo a palavra para ti, Sabrina. Não estou vendo perguntas, acho que ninguém ligou o microfone, então. Certo, liguei o meu microfone, então. Eu só queria abordar rapidinho ali, ainda mesmo a mesma fala, assim, que a gente estava falando ali antes, pelo menos da época que eu fiz a minha pesquisa, que não tinha ali essas manifestações. É muito importante a gente falar que nessa mesma época a gente estava desenvolvendo um trabalho de pesquisa dentro do então Observatório de Culturas Populares, né, que é uma pesquisa que desenvolvemos principalmente eu, Thiago e Belisa, que é justamente a gente fazer um mapeamento das culturas invisibilizadas aqui do Rio Grande do Sul, para além da cultura gaúcha, né, que a gente tem então hoje instituída como a cultura do Rio Grande do Sul, como a cultura de todos os gaúchos, né, tanto que a gente fala que a gente pesquisou a cultura rio-grandense, sul-rio-grandense, né, que é as culturas, a gente intitulou como folclore de margem, que também é legal, procurem aí, a gente tem algumas publicações referentes a isso, nós fizemos um mapeamento e achamos mais de 20 manifestações que não são conhecidas aqui dentro do estado, né, e que são muito importantes, né. E nessa época, uma ideia era a gente pesquisar essas manifestações para, em algum momento, ressignificar, então, essas manifestações para o palco também, né, a partir de algumas composições da Bambaé. E aí eu acho que eu sou fã de carteirinha para dizer aí, Thiago, quando quiser voltar essa pesquisa aí, que está acabando esse ano, eu acho, né, os nossos 5 anos, aqueles 5 anos de pesquisa, isso aí. E tem outro também, tem outro do mapeamento, né, na de Goiás, Cuiabá, não, a outra... Na Visualidades. A outra revista. De Goiás. Isso, na Visualidades. Goiás, né? Sou fã de carteirinha para continuar esse trabalho, me ofereço aqui de novo para continuar pesquisando, e eu acho que é muito legal tentar desenvolver alguma coisa coreográfica, né, agora, sobre essas manifestações. Né? Então, eu vou finalizar aqui e agradecer a lembrança, né, por incrível que pareça, faz 4 anos, este ano, agosto, que dia é hoje? Hoje é 18, no dia 31 de agosto, não, no dia 1º de setembro, faz 4 anos exatamente que eu defendi essa minha dissertação, e que foi muito legal, porque os bailarinos pesquisados e mais alguns convidados fizeram parte da minha defesa, porque eles foram lá como público me assistir, e do nada, assim, eu e o Mário, a gente colocou o samba de roda e os bailarinos saíram do público e começaram a dançar para a banca, né, que foi um momento, assim, muito, muito, muito legal. Eu preciso dizer também que, infelizmente, nós temos, na minha pesquisa, um bailarino que não estreou o samba de roda, que está aqui neste momento, Felipe, que é o desespero da vida dele, não ter estreado com o samba de roda. Não, eu estava lendo
E o Felipe fala, meu Deus, assim, eu ainda acho que falta alguma coisa na minha vida, porque eu ainda não dancei o samba de roda no palco. Felipe, só me diz aí, tu já dançou o samba de roda agora? Tu tá completo na tua vida bambaense, tá tudo bem? Porque até então ele não tinha nem dançado, como ele nunca tinha feito parte do elenco do samba de roda, apesar de ser a primeira coreografia que ele dançou, 2 anos depois. 4 anos, então, que eu defendi essa dissertação, que foi muito, muito, muito importante para mim. Hoje eu relendo algumas partes ali para não me perder no que eu estava falando. Eu realmente chorei lendo o relato dos meus colegas, porque água. Porque, então, faz 2 anos que eu moro fora, né? Tô morando em Caxias do Sul já há 2 anos. E já havia me tirado licença da companhia antes de vir para cá, mas aí óbvio que agora eu não consigo voltar nunca mais, né? Porque eu tinha tirado uma licença para voltar para a companhia, como diz a Nayane, né? Uma vez a bambaense, sempre a bambaense. Então, é isso aí, né? Água, vamos tomar uma aguinha. Eu sou prima do Diego, né, Carminha? E aí estar longe e reler, assim, esses momentos foram tão, tão, tão especiais, os relatos dos colegas tão lindos, assim, as falas deles tão bonitas, a Jéssica falou coisas tão bonitas, a Belisa deu um relato muito interessante sobre como é que ela se apropriava das coreografias, porque quando eles chegaram, os sóis já estavam montados. A Carol é uma das que fala especificamente essa história que a Belisa contou, né, de eles estarem na frente do Centro de Artes ali, e presenciarem o samba, dançarem o samba de roda antes de entrar na companhia, e foi isso que chamou eles para a companhia, né? Carol, Renan e Belisa, né? Belisa. Então, essa fala, agradecendo de todo o meu coração, com a última parte, se eu conseguir escrever a dissertação inteira dizendo que eu era, então, por horas eu era a bailarina que estava falando trazendo a minha experiência, ora eu era antropóloga afastada, escrevendo sobre a companhia. E aí, então, como eu falei, que tem lá no Manifesto Antropofágico, do Oswald de Andrade, que ele fala que a alegria é a prova dos 9 do Brasil, né? Então, deixa eu ver se eu consigo ler, gente, pelo amor de Deus. Eu termino, então, essa minha fala e a minha dissertação dessa maneira, tá? E a alegria. A alegria é a prova dos 9. E aqui, eu peço licença para a antropóloga deixar somente a bailarina falar e fazer esse desfecho. A alegria de ser Brasil em um evento internacional, a alegria de representar a cultura popular, a alegria de dançar, de estar no meio de amigos, de estar em lugar que faz bem, em sentir uma saudade gostosa de quem já se foi e do que já se fez, tendo a certeza que ainda muita coisa está por vir. A alegria de aprender, de se soltar e de mais uma vez dançar. E de ser brasileira. E de ser esses Brasis, o Brasil, Brasil, e o Brasil da Bambaé. Isso faz a Bambaé? Faz. Gratidão, gente. Muito, muito, muito obrigada por esse momento. Bom, então eu quero, vou ser bem breve, né? Eu quero só agradecer muito por essa oportunidade, agradecer por ser e estar a Bambaé sempre, né? Por esses retornos, por essas idas, por essas vindas, por esses aprendizados que são constantes, né? Quando eu falava lá no início sobre essas intersecções de corpos, né? Dessas informações que são geradas por esses corpos, eu falava também exatamente sobre isso que aconteceu aqui, né? Sobre esses cruzamentos que foram sendo gerados, apesar de a gente estar em diálogo há alguns dias, de fato a gente não cruzou muito como que a gente falaria isso, como que a gente abordaria, a gente pensou mais em questão de tempo mesmo, né, para não se passar muito, e quando chegou aqui as coisas simplesmente acontecem, né. Então, eu agradeço muito as gurias por essa oportunidade, com certeza é sempre muito enriquecedor ouvir e falar com vocês, assim, né,
E eu acho que algo muito potente que eu tenho procurado também entender e que é algo decorrente da minha própria pesquisa, né, é esse olhar para as nossas trajetórias com muito mais cuidado, assim, né? E a prova disso é a gente aqui falando das nossas trajetórias, das nossas vidas, dos nossos trabalhos, né? Enquanto pesquisadoras que, ainda que imersas dentro desse contexto, também ocupam aquele lugar de se distanciar e descobrir, como a Sabrina falou, né, o tanto de outros espaços dentro daquele espaço que a gente achava que já conhecia. Então, muito obrigada, Tiago, obrigada a galera do Núcleo de Folclore, parabéns pela semana. Sei o quanto é tenso fazer isso, mas sei o quanto no final vocês vão estar sorridentes, porque a coisa aconteceu e é muito enriquecedora para todo mundo que vem, fala e para todo mundo que vem e escuta, assim, né? Então, é isso, muito obrigada, gratidão. Seguimos, beijos, beijos. E quero falar uma coisa que a Carminha mencionou ali, é muito real, que as alunas do Tiago se tornam pessoas muito emotivas, gente. Eu não sei explicar o que acontece. A única que ainda está seguindo um caminho muito diferente é a Belisa, mas logo eu acho que a curva vem. Mas... Eu esqueço que eu vou falar, é a minha tática. Eu seguro o choro, não me emociono, mas aí eu esqueço o que eu vou falar, entendeu? Eu queria agradecer a participação de vocês, gurias, que são, assim, minhas companheiras de palco, minhas companheiras de pesquisa, né, minhas amigas pessoais também, vou dizer, por que não? Agradecer esses dias em que a gente se comunicou e ficou pensando, então, como fazer, né, essa conversa hoje, como falar de algo que nos afeta tanto, né, que é o samba de roda, que é a bambaé. Quero agradecer o convite do Thiago, da Carminha, do Manuel, por me botarem neste desafio aqui como mediadora dessa conversa, pela primeira vez mediando uma conversa. Espero ter me saído bem. Quero agradecer também a participação de todo mundo que está aqui acompanhando até agora, que a gente extrapolou um pouco o horário e estão todos firmes e fortes aqui conosco. E tenho um recadinho para vocês de que a Semana do Folclore, então, ela continua, vai até o sábado, e amanhã nós temos o segundo ciclo Cine Dança, um debate sobre o filme Mulheres de Axé, Vozes contra a Intolerância, com o debatedor professor André da Rosa, e a mediação do professor Manuel. E como o Thiago, acho que eu vi passando no chat aqui do lado, ele colocou o link do filme para que todos possam acessar o filme, então, antes, né, do momento do debate, para já estar por dentro do assunto e poder participar desse debate. E eu acho que é isso aí, essa atividade, a nossa atividade e todas as outras atividades da Semana do Folclore vão ficar disponíveis no canal do YouTube, a de ontem já está lá, no canal do Folk, e não esqueçam, o Thiago está colocando ali, o importante, quem ainda não assinou o formulário de presença de hoje, acessa o link que está ali no chat para poder confirmar a sua presença. E o Felipe está me lembrando ali no chat o momento da foto, ele pediu para eu falar com vocês, Nayane e Sabrina, que nós três estivéssemos com o microfone ligado. E quem mais quiser abrir as suas câmeras, eu acho que esse é o momento para que a gente sorria e tire uma foto. É o momento que passou todo o cagaço e aí a gente está bem feliz aqui. Mas eu acho que o Thiago tem que abrir a câmera dele para a gente ver a... Ele abriu, isso aí. Momento bullying com o Thiago, né, galera? Quem nunca, né? Olha o bullying, olha o bullying. Olha o Tito. Eu já enxuguei aqui. Ai, meu afilhado. Sorriam, pessoas. Deu, Felipe? Quanto tempo a gente tem que ficar assim? Já deu. Deu, meu anjo.
Então, pessoal, muito obrigada. Eu não sei se o Thiago quer falar alguma coisa nesse momento. Não, desejar boa noite, agradecer a falei. presença de todo mundo, agradecer Belisa, Nayane, Sabrina, né? Como a Carminha falou ali no chat, só orgulho, né? Gratidão, enfim. É um encontro muito emocionante. Tá, gente? Um abraço. Nos vemos aí na sequência da Semana do Folclore. Vamos até sábado. Um beijão aí e até amanhã.